Estamos voltando aqui no canal com a série Perguntas sobre a Bíblia. Dessa vez o episódio 5. Para quem não conhece, nós já temos aqui no canal 4 episódios com perguntas diversas sobre a Bíblia e que você pode assistir se você desejar. E também são vídeos que convidam você que está assistindo a fazer suas perguntas sobre o texto bíblico para que a gente possa gerar novos vídeos para essa série. Então vou deixar aqui ao final desse vídeo linkado algumas dessas perguntas para que você possa assistir e, se você se interessar, também compartilhar, fazer suas perguntas, enfim, participar desse quadro. A pergunta de hoje já me foi feita algumas vezes ao longo da minha caminhada no universo evangélico. É uma pergunta que, ao mesmo tempo, pode ser respondida de forma muito rápida, mas também recebe uma resposta mais complexa. Então, eu pretendo aqui nesse vídeo apresentar as duas respostas. A pergunta é a seguinte: é pecado ouvir música do mundo? Resposta rápida: não. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Abraços e até o próximo vídeo. Não, estou brincando, tem mais coisas para conversar aqui. Mas realmente, uma resposta rápida a essa pergunta tem que ser não. Não é pecado ouvir música do mundo. Mesmo porque a gente precisa aqui pensar o que significa dizer do mundo e que tipo de música a gente está escutando também nas igrejas. Mas antes de conversarmos sobre isso, vamos aqui analisar algumas questões. E para essa parte do vídeo eu quero indicar para vocês um livro muito bom do Ricardo Gondim chamado É Proibido: o que a Bíblia permite e a Igreja proíbe. Então, busca esse livro, você vai gostar. Ele é bem esclarecedor, bem didático na sua apresentação e traz algumas respostas interessantes sobre diversas temáticas que muitas vezes a Igreja proíbe e, na verdade, não tem nada no texto bíblico falando a respeito. Antes de caminhar, então, sobre uma resposta mais complexa a essa pergunta que fizemos, vamos aqui apresentar alguns pressupostos. Primeiro pressuposto: a arte é essencial ao ser humano. Nós precisamos de arte para viver. O Ernest Fischer, num livrinho muito bom chamado A Necessidade da Arte, diz que a arte faz parte da raça humana, da espécie humana, desde a sua origem. Então, pensando lá nos nossos antepassados, seres humanos como nós, mas nossos antepassados, que faziam, por exemplo, jarros de argila, a construção mais básica de toda a cultura, e em uma dessas ocasiões em que o jarro estava lá secando, para ficar pronto para uso, um dos nossos antepassados pegou um graveto e fez sinais ao redor do vaso. O Ernest Fischer diz o seguinte: esses sinais não mudam em nada o vaso, não aumentam sua durabilidade, não aumentam a quantidade de água que ele pode suportar, eles são completamente inúteis, mas são inteiramente humanos. Isto é arte. Nós precisamos da arte. Escultura, dança, pintura, teatro, literatura, cinema, fotografia e, obviamente, música. Nós lemos aqui no início do vídeo 2 frases que expressam essa realidade. Uma do Schopenhauer, que afirma que a música exprime a mais alta filosofia, uma linguagem além da própria razão, não irracional, mas além da razão. E também o Miguel de Unamuno, que é um filósofo muito importante, que diz que a música é uma das graças de Deus para nós. Mas então por que existe essa rejeição ao universo musical não cristão, não evangélico, chamado do mundo? Quando fala essa expressão do mundo, normalmente as pessoas têm em mente algo pejorativo. Do mundo está vinculado ao mal, ao maligno. E traduzem essa ideia a partir do próprio texto bíblico. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno. Então se compreende mundo como toda essa dimensão para além das fronteiras religiosas do cristianismo. Porém, gente, essa leitura é muito incorreta, é muito problemática. Há 3 maneiras de pensar a palavra mundo no texto bíblico. As 2 primeiras são positivas. Mundo pode ser compreendido como criação de Deus e mundo pode ser entendido como seres humanos e tudo que se vincula a esses seres humanos. Então, nesse sentido, esse mundo como criação, esse mundo como pessoas, Deus ama e nós somos chamados a amar também. Afinal de contas, fazemos parte desse mundo. Nós estamos aqui. Há, porém, uma terceira forma de dizer a palavra mundo no texto bíblico que é, sim, muito negativa, que é mundo como um sistema contrário ao reino de Deus. É nesse sentido, por exemplo, que o texto bíblico afirma que aquele que ama o mundo, esse sistema, se torna automaticamente inimigo de Deus. Porque não é possível servir-se desse sistema contrário a Deus, um sistema que é perverso, um sistema que é maligno, um sistema que destrói a vida de pessoas, e ao mesmo tempo desejar servir a Deus. As coisas não encaixam, então é preciso escolher. Agora, quando se fala de produção cultural, música, por exemplo, nós não estamos necessariamente afirmando esse sistema, que vai depender muito
do conteúdo das letras dessas músicas e o que elas traduzem para nós. E aqui eu parto para o segundo pressuposto. O rótulo evangélico ou cristão nem sempre significa uma coisa boa. Isso deveria ser óbvio, gente, porque, afinal de contas, o próprio Jesus diz que muitos naquele dia dirão: ó Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos pessoas em teu nome, e Jesus vai dizer a essas pessoas: eu não conheço vocês. Porque o nome apenas evangélico, ou Jesus, ou cristão, não significa muita coisa. Porque esse nome pode ser apenas uma aparência que esconde um conteúdo completamente perverso, vinculado sim ao sistema mundano que falamos agora há pouco. E isso, gente, pode acontecer, e acontece, inclusive em músicas evangélicas. Se você já parou para perceber isso, mas analise as letras das músicas que são tocadas nas rádios evangélicas. Muitas delas traduzem sentimentos e percepções contrárias à lógica do reino de Deus. São músicas que falam de destruição do outro, chamado inimigo. São letras que destilam ódio contra os outros. São melodias pobres musicalmente, harmonicamente e também nas suas próprias letras, com repetições infinitas que não dizem nada, só estão ali para completar um CD, para vender disco. Enfim, essa qualidade de ser uma boa música ou uma péssima música não está vinculada necessariamente ao rótulo evangélico ou não evangélico. Está antes vinculada ao conteúdo que essas letras e essas músicas expressam. Música é a combinação entre harmonia, ritmo e letra. Quando essas três coisas estão unidas, nós temos uma música. E a análise da qualidade dessa música se dará a partir desses três critérios. Se a harmonia foi bem construída, se o ritmo é bem feito e se a letra é condizente com a mensagem que deseja passar. Sem querer ser repetitivo aqui, gente, mas algumas letras evangélicas são absolutamente contrárias a tudo que o evangelho afirma. Então, por exemplo, o Evangelho diz que nós não devemos ter inimigos. Afinal de contas, se o amor de Deus está em nós, nós agimos como Jesus, que nos ordenou, inclusive, a amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem. Mas aí nós temos músicas evangélicas que dizem basicamente o contrário disso, informando que aquele inimigo, suposto inimigo que não te ajudou na prova, quando você estiver bem, ele vai estar debaixo dos seus pés. Ora, que tipo de leitura é essa? Que tipo de mensagem é essa? Porque aqui o termo inimigo não é apenas uma referência ao suposto adversário, ao diabo, etc. Mas muitas vezes se torna também uma referência ao outro, aquele que está do nosso lado e que nós vemos como nosso inimigo que deve ser destruído em nome de Deus. Ao mesmo tempo, nós encontramos o outro lado. Pensemos agora, por exemplo, em letras não evangélicas que traduzem elementos muito próprios do evangelho. Milton Nascimento, por exemplo, na sua belíssima Canção da América, afirma: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. Quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. Ora, essa leitura não traduz elementos próprios da fé cristã? A perspectiva da comunidade, a perspectiva da amizade, a perspectiva do andar junto e de lembrar-se do outro, mesmo que as circunstâncias e o tempo digam não? Então perceba que nós estamos aqui fazendo teologia a partir de uma música do Milton Nascimento. E eu poderia aqui ampliar esses exemplos para muitas outras. Quer mais um exemplo? Chico Buarque com a música Apesar de Você. Uma música composta durante o período da ditadura militar no Brasil, um período de tremenda perseguição, de tremenda intolerância. E aí Chico Buarque diz o seguinte: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar? Essa música revela, mais uma vez, um elemento do Evangelho. A esperança apesar da dor, apesar das crises, apesar da impossibilidade que está em volta. Ora, isso é fé. Isso é a afirmação de que no final haverá a esperança e não o temor ou a destruição. Uma das músicas mais belas, gente, é Trem Bala, da Ana Vilela. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. No mundo dominado pela lógica do mercado, onde as igrejas vivenciam cada vez mais intensamente a teologia da prosperidade, esta música é uma fala profética contra um sistema que penetrou na igreja e que produz músicas evangélicas. Então perceba, mais uma vez, quando a gente fala aqui de música do mundo, nós estamos falando necessariamente de música evangélica ou não evangélica, de música sagrada ou secular. Nós estamos falando, na verdade, de músicas que traduzem jeitos de pensar, que muitas vezes são contrários à lógica de Jesus. Agora, esta música que a gente acabou de falar, Trem-bala, ao contrário, ela apresenta uma letra belíssima. Uma letra que fala não das vitórias de chegar no topo de tudo, mas sim da alegria do percurso, da caminhada. Uma música que denuncia essa lógica capitalista, mercadológica, neoliberal, quando afirma o seguinte: não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Lembre-se que Jesus falou sobre isso. A dignidade de uma pessoa não é medida pelas coisas que ela possui. Enfim, os exemplos poderiam se multiplicar aqui. Para demonstrar, gente, que nessa pergunta sobre é pecado ouvir música do mundo, eu diria que talvez seja pecado ouvir certas músicas evangélicas. Eu termino aqui com a música do Gonzaguinha. Diante das perguntas da vida, diz o seguinte: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E nessa caminhada ele aprende a viver e não ter vergonha de ser feliz. Ele aprende a cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, ele diz, eu sei que a vida devia ser bem melhor. Esse é o anúncio profético de que as coisas podem melhorar. E será, diz ele, o anúncio da esperança. Mas tudo isso não impede que eu repita. A vida é bonita e é bonita. Enfim, que a sua vida seja mais aberta à beleza da arte. Não assistir, não ouvir, não ler certos autores ou certos compositores porque eles não são cristãos, não é sinônimo de santidade. É sinônimo de limitação intelectual. Não seja assim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero aproveitar e convidar você para uma série de lives que a gente vai estar fazendo aqui aos domingos à noite. Nos próximos domingos, às 9h30 da noite, faremos aqui lives sobre livros bíblicos. Essa seria aqui a ideia. Vamos começar falando sobre Eclesiastes. Inclusive, uma sugestão que surgiu aqui no vídeo que eu fiz sobre Eclesiastes. Então, achei interessante a ideia. Vamos fazer aqui uma live, mas aí eu conto com a sua presença, sua participação. Porque a ideia dessa live não é apenas eu falar sobre o livro, mas sim vocês também compartilharem com os seus comentários sobre o livro e sobre sua teologia. Então, se você desejar, próximo domingo, dia 14 de janeiro, às 9h30 da noite, estaremos aqui para falar de Eclesiastes. Um abraço, pessoal, e até lá.